Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fixa com a Gente. John, deixa eu lhe contar uma história rapidinho, certo? Você sabia que na década de 60, em 1960, teve um prefeito aqui que resolveu, criou um slogan para a cidade de Maceió e disse que a cidade precisava voltar a sorrir. E por isso ele denominou de Cidade Sorriso. Em vários pontos da cidade, ainda hoje, você encontra alguns elementos, por exemplo, bancos de praça, até monumentos com a letra S. Você sabia disso? Eu lembro vagamente, viu? Vagamente, eu não sou né? desse tempo não, sou jovem. E você sabe como eu sei disso? Não Como? é porque eu vivi naquela época, viu? Como? Diga-se de passagem. Então diga, como? Eu sei disso por conta dos nossos convidados hoje, ó, que são os proprietários do site aqui, ó, Contando Alagoas, que está no Instagram também. Agora certo? sim. É o Rafael Alves e a Samela Veles, né? Que são criadores de conteúdo, são jornalistas, né? Redatora, né? Isso. Exatamente. E são os criadores do Instagram, né? Do Fixa com a Gente, que também está no YouTube. E também tem um site, né, Rafa? Isso, Contando Alagoas, ele tem, primeiramente, né? Muito obrigado pela participação aqui, por convidar a gente, né? Constan, o John também, a gente fica muito feliz em poder divulgar, né, o nosso Contando Alagoas, né? Que ele tem Facebook, tem YouTube também. No YouTube tem episódios longos e no Instagram tem episódios mais curtos, né? Que são no formato vertical, que é o Sim. formato para o Instagram. Exatamente. Então a gente está lá com o Instagram e tudo é Contando Alagoas. E quem idealiza aí as histórias que serão contadas aí? Muito bem, a Samela. Boa noite, obrigada, né, pelo convite, é uma honra a gente estar participando aqui do podcast. E sim, né, a gente sai pelas ruas aí catando, mas é muito livro que a gente pesquisa, muita história, né, a gente escuta algumas pessoas, histórias, olha, meu pai participou de tal coisa, meu avô, e a gente vai ouvindo essas histórias, mas também tem muita pesquisa, né, através de livro, né, as histórias que as pessoas acompanham no canal, elas não são tiradas da nossa cabeça, né, sim. elas vêm de pesquisadores, né, de professores, de estudiosos, e a gente faz com que as pessoas tenham interesse em ler essas histórias, né? Então, hoje, todo mundo está com o celular na palma da mão, então, É verdade. o nosso objetivo é fazer com que as pessoas falem, eu não sabia dessa história e quero saber mais, e aí vai buscar. O Contando Alagoas é só um pontapé inicial para que a pessoa possa ter aquele interesse. Eita, vou saber mais daquela história. Perfeito. Então, aguça também esse sentido de pesquisa de quem está assistindo. E por ser atemporal, né? Tem pessoas que nem viveram na época, né? E Isso. ficam sabendo e é muito bom. Eu acredito, pelo que vocês fazem de trabalho, vocês acham que os alagoanos, eles conhecem pouco da história? Olha, pelo que a gente vê e acompanha, até pelos comentários também, é que as pessoas muitas vezes não sabiam da história, né? E se surpreendem. Perfeito. Algumas falam assim, não, eu já conheci através do meu avô, né? Porque a oralidade, né, é muito importante para construir a história. Só que a oralidade, ela se perde, né? Se você não escrever, se você não documentar, então as palavras ao vento acabam se perdendo. Por isso que esse é o mesmo. nosso intuito, E né? o bacana de documentar. é que vocês trabalham com o audiovisual, né? Sim, Vocês não só contam a história, né? Vocês vão buscar imagens também. inimagináveis, né? Que a gente nem imagina que existe, É Um verdade. né? em loco, né? Parabéns, é uma Pois coisa é. muito Obrigado. bacana. E eu sou maratonista, né? Boa. Eu sou maratonista, principalmente no YouTube, dos vídeos mais longos. Eu realmente... Aquela história dos marechais, na Terra dos Marechais, dos títulos de barões, Sim, barões, né? Duques, conde. condes, Sim. que tinham uma precificação, né? Era. Aquela Na história eu época do achei Império, né? fascinante. Então, eram uns títulos que eram de nobreza, né? Isso. Então, quem tinha terras, quem tinha posse, né? Eles conseguiam e compravam esses títulos também, né? Tanto é que o Barão de Sinimbu, né? Que Isso. hoje está lá na praça, né? É. Foi barão também, né? E acabou tendo esse título de barão. O único barão em Alagoas foi ele, o de Sinimbu. Muito Barão de bacana. E me diz uma coisa, e ser âncora da TV, como é ser para você? Isso é o auge ou já foi o auge? É a TV ou é a internet? Explica um pouco pra gente. Assim, são caminhos assim diferentes, mas se convergem, né?
se falam, né? São linguagens diferentes, né? A nossa linguagem no Instagram, pelo Contando Alagoas, é uma linguagem mais, assim, como eu falo, é mais para que o jovem possa entender, né? A gente traz as histórias, muitas vezes as histórias são contadas de forma rebuscadas, e não é a nossa intenção trazer isso. É uma linguagem de fácil acesso para todo mundo. Perfeito. Televisão, né? O programa que eu faço hoje é um programa popular, é um programa que traz muito factual também, né? Muita notícia do que acontece no dia a dia, né? De crimes, né? De coisas assim que realmente, né? A gente coloca no ar, né? Também há muito apelo para pessoas que estão precisando, bairros que estão com algum problema de infraestrutura também. Mas aí é uma outra vertente, né? É um outro jeito de levar a informação. Uma outra vibe, né? Exatamente. Aí tem que ser mais popular, falar a linguagem do povo, né? Eu estou entrando na casa das pessoas, né? Todos os dias agora pela TV Gazeta, né? Eu estou lá. A gente começou lá em outubro do ano passado, né? Um projeto após a saída da Globo da Gazeta. Eles tiveram que reformular toda a grade, né? Da programação. E aí eles pensaram em ter um programa desse estilo, mais popular, né, mais próximo do público. Então, eles me convidaram para encabeçar, que é a edição das 5, né, para poder fazer. São 2 horas de programa, né, diário, né, um programa diário, de segunda a sexta-feira. E estou à frente lá, mas assim, não tenho vislumbre nenhum. Né? Faz parte da profissão, né? Acredito que sim uma vitrine ali, a TV Gazeta, né? Ela está presente em todos os municípios alagoanos, nos 102 municípios, né? Então uma grande responsabilidade para comunicar com essas pessoas. Você começou na TV... Bom, eu comecei... TV Alagoas, né? Isso, em 2008. Junto com a turma do Siqueira. Do Siqueira, na época era Oscar de Mello, ancorando lá o Plantão Alagoas. O Siqueira estava fazendo a reportagem. Naquela época ele não estava fininho, não, né? Não, o Oscar ele estava ainda... Oscarzão. Mandar um abraço pro Oscar de Mello, o Oscar meu é uma amigo. figura. Um abraço, Oscar. E aí ele já estava com aquele porte, mas depois ele fez a redução de estômago e também foi para vereador na época. E naquela época também o Siqueira Júnior começou a apresentar os programas, fazendo também o Giro da Madrugada, que na época eu era estagiário lá, mas acabava tendo acesso à TV e fazia parte de várias frentes lá na TV. Então, na época, o Juca Sampaio, que era o presidente da TV, ele me chamou e falou assim, eu quero que você apresente o Giro da Madrugada, mas eu quero que você faça e solte o VT como se eu fosse o diretor de TV no estúdio, colocando as matérias. Era como se fosse um formato de rádio, né? Era um rádio na TV e era assim, era para ler as principais manchetes jogar. Dos sites, dos portais de notícia, né? Isso. Ele mandou trazer um notebook, era um iMac. Sim. Ele botou como se fosse uma tela assim virtual para poder abrir os sites, os portais. E eu falei, eu não tenho como, doutor Juca, fazer isso, né, ao vivo, apresentando e tá colocando os VTs no ar e lendo manchete. Eu falei, por que não coloca o Siqueira, que é um cara que ele precisa de uma oportunidade, é um cara que tem condições de tocar. Ele, eu vou botar o Siqueira então. Aí convidou o Siqueira foi, a gente construiu lá o cenário, né, fez toda aquela parte de layout e foi na madrugada, ele deu show de bola, o Siqueira. Samela também era dessa época lá? Comecei como estagiária na TV Alagoas. A gente conheceu lá. Olha que bacana. Foi boa história. E de lá pra cá a gente tá junto, né, nesses 16 anos. Vai né? fazer 16 esse ano. E inclusive nos foi narrado aí que dessa época o Siqueira, toda vez que ia pro ar, pedia um aumento à dona Patrícia. Né? Também. Ele ficava nervoso, rapaz. O Siqueira, eu vou aqui. Aí saía pra fumar. Aí voltava. Quando dava o break, ele saía e... Não, isso aqui não dá pra mim não. Isso aqui vai, rapaz, dá sim. Você tá doido, né? Aí ele começou a apresentar o plantão de sábado. Sim. Aí todo sábado era ele que fazia o plantão. Agora tem uma característica, né, John? Dessa época que iniciou o Plantão Alagoas, aquele Giro da Madrugada, tudo mais, e que cobria muita ocorrência policial, de lá para cá isso se tornou praticamente uma tendência
natural do jornalismo, né? É um jornalismo mais popular. Ele fala ali a Isso, linguagem né? do povo. É o rádio na TV, na verdade, né? Então, quem faz esse tipo de programa, ele passa primeiro pela rádio. A rádio é uma grande escola para quem, né, faz esse tipo de material. Né? Tanto o repórter que está na rua, porque muitas vezes é matéria plano-sequência, é assim, começou a falar e vai até o final, narrando o que está acontecendo, conversando com pessoas. As né? pautas também são pautas que despertam a curiosidade. É igual um Sem acidente dúvida. de trânsito, né? Sim. Você é curioso, você quer saber o que é que aconteceu no trânsito. Então, você vai Isso. parando. Então, é o que traz as pessoas Exatamente. O espectador, né? É verdade. a assistir. Mas ambos já queriam ser jornalista desde a da infância ou a TV foi uma abertura, assim, no sonho de profissão? A minha formação, primeiro eu me formei em Relações Públicas. Eu sempre gostei muito de escrever, por isso que essa parceria deu certo. Ele John, gosta... Aquele seu projeto aí já... Já tá dando... Ele adora aparecer. O meu negócio é ficar mais por trás Nos das bastidores. câmeras, pesquisar, escrever. Então, eu gosto muito, muito. Minha paixão é escrever. E aí, terminei em Relações Públicas, fiz alguns estágios, comecei na TV, né, estagiando na TV Alagoas. E aí, depois eu falei, não, por que não reingressar na UFAL mais 2 anos e fazer jornalismo? Sim. E aí, eu fiz isso. Mas o sonho nunca foi a TV, né? Eu acho que me apaixonei pelo jornalismo, pela escrita mesmo, pela questão de poder escrever. Pelo formato, né, da de contar atividade. histórias, né? A comunicação, ela tem um poder muito grande, né? Eu tava até brincando com ele esses dias, porque nós fizemos o episódio do Costa Rego, do governador, Sim. que foi dos gansos, né? Que foi salvo, né? O atirador não atirou porque os gansos salvaram ali, fizeram barulho e ele correu, o atirador. Só que vai ter um próximo, não vou dar spoiler aqui, mas vai ter um próximo episódio falando desse mesmo governador que ele faz algo que não estava muito na lei. E aí eu vejo que nesse episódio dos gansos tem muita comoção, né? As pessoas falam, Deus salvou. Coitado dele. coitado ia ser dele. vítima. E aí essa história é um recorte, é só uma parte. Só que quando a gente contar essa outra parte, a pessoa vai falar, não acredito que foi Os gansos ele. ficar calados. Não era Então- tão democrático. Então, assim, eu sou apaixonada por esse poder, né? E a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade por isso, porque o que a gente conta não é o todo, é apenas um recorte no espaço que a gente tem, o que a gente conseguiu capturar daquele momento, mas com muita responsabilidade. Agora há pouco, nós tivemos, foi ao ar, ao vivo, o Panorama Político aqui da G3, e participando a gente estava falando justamente sobre isso, sobre o poder da comunicação, Sim. né? Não é isso, Jô? Perfeito. Aí a gente estava comentando justamente sobre isso. Aí, da TV, Alagoas... Sim, aí pronto, eu comecei na televisão, foi quando eu saí do Exército, né? Eu servi o Exército. Você sabia que ele foi militar também, ó? Foi militar. Sou R1. Ele é. Eu sou da reserva. Ele é da Não reserva. não remunerado, ex mas não, sou. Reservista. Reservista. Fui cabo, né, do Exército Brasileiro de 2001 até 2008. Então foi saindo do Exército e nesse meio tempo foi que eu comecei a fazer o curso de jornalismo. E eu comecei em 2006. Influenciado também pela experiência na Sim. Gazeta. Não. Gazeta não, na TV Alagoas. Não, porque antes eu comecei a faculdade antes Sim, de sim. estagiar. Né? Mas eu sempre tive intenção de ir ou para rádio ou televisão, porque eu já fazia rádio comunitária. Na época de Exército, eu fazia rádio comunitária. Era um programa de entretenimento, era fim de semana. Era um programa assim de curtição. Sim. Tocava rock, falava da cena local, sabe? Dos shows, né? A gente fazia cobertura de shows, de eventos também. E aí a minha paixão pela comunicação começou no rádio comunitário. Aí foi pela 104.9, a Rádio Clube na época, depois Pitanguinha FM, Mundaú FM, a Rádio Mar Azul FM também. Eu comecei na Rádio Mar Azul, do Cláudio Albuquerque. Ele me deu espaço lá e falou, não, vamos lá, tem potencial, vamos fazer. Aí eu reuni uns amigos e comecei a falar no microfone. Diz que o Mas rádio é uma grande É escola, uma né? grande escola. Sem dúvida. Atendendo telefone, pedido, enfim, aí a gente vai lapidando. E aí, quando eu estava saindo do Exército, já no 4º período da faculdade, abriu a inscrição lá pela TV Alagoas para fazer o estágio.
E aí eu fiz todo o trâmite, né? Prova, enfim. Aí eu estava desincorporando do Exército para começar na comunicação lá na TV Alagoas como estagiário. Aí na época eu lembro que quando eu fui eu fiz a prova lá, fiz uma redação, aí eles fizeram também uma prova, né, perguntando sobre televisão, sobre como trabalha e tudo mais. Eu fiz, aí passei pelas etapas, aí quando foi na entrevista, aí a Rosa Ferro, que na época era diretora de jornalismo lá da TV Alagoas, aí eu primeiro conversei com a Natasha Delap, também faleceu ela, né? Sim. E era jornalista lá também. Ela começou a conversar comigo, perguntando se eu tinha habilidade, se conseguiria dar conta. Aí a Rosa veio de lá de dentro e chegou assim e falou assim, ó, o seguinte, ó, você vai entrar em grota, você vai ver sangue, você vai ver gente ferida, você consegue. Eu falei, Tocou o terror. Tocou o terror. Aí eu olhei pra ela assim e falei, olha, eu tô saindo agora do Exército, passei 7 anos lá, eu acho que eu tenho condições de enfrentar isso. Aí ela olhou assim pra mim, aí me escolheu. Aí eu fui um dos escolhidos. Eram 2 estagiários, aí um deles fui eu. Aí eu consegui, eu acho que foi nisso, né? Que eu falei assim, ó, tô saindo, eu acho que eu tenho condições de pelo menos enfrentar. Mentalmente eu tô preparado, e na né? época eu era enfermeiro lá no Exército. Trabalhei na área de saúde. Então Sim, trabalhei na área de saúde lá. Ô, Rafa, me diga uma coisa. A linguagem da TV é um pouco diferente da internet. Como é que você faz para equalizar isso? Tão fácil de estar na TV com uma linguagem mais formal e ir para a internet com aquela linguagem mais leve, mais descontraída. Assim, é porque não é nem tão formal na TV, né? Porque como o programa é um pouco popular, é um programa mais acessível Você ao fica público, mais à eu vontade, fico mais à né? vontade. Eu tenho condições de comentar um assunto com o que eu estou vendo ali naquele contexto, né? Trazer a participação do telespectador. Então, não muda muito, né? Mas para o Contando Alagoas é uma forma mais leve, né? Então, é uma forma de transmitir aquela informação para que todo mundo possa entender. Então, não tem um liga e desliga, né? Muito bacana. É pegar ali, né? A gente estuda o texto, né? Ela constrói junto comigo e a gente faz as gravações. A preocupação nossa desde a construção é que a criança, né, da criança até o adulto, ela consiga entender. E a gente recebe muitas fotos, a gente ama receber de crianças assistindo no YouTube, porque conseguem compreender a linguagem. Então, às vezes, quando eu escrevo e tem uma palavra que eu penso, poxa, é difícil. É muito rebuscada. Talvez não chegou na série da criança que vai assistir isso aqui. Perfeito. Então, a gente explica. Se não tem outro jeito de Se não tem um contar contexto, aquilo, a gente fala, é isso, mas significa isso. A gente trouxe o episódio das oligarquias. Eu fiquei pensando, como trazer isso para que as crianças despertem o interesse? E o que é oligarquia? A gente podia falar só sobre o tema, mas a gente pensou, não, a gente primeiro explica o que é. E aí traz o contexto Famílias histórico. ligadas, Exatamente. Então, tradicionais, traz os que estão há muito exemplos. tempo no poder. E aí a gente fala oligarquia, o que significa uma família que concentra o poder apenas, né, levando de geração em geração. Isso. Então a criança Perfeito. entende isso. Ela sabe. Eita, então. Pra oligarquia- criança- Fica fácil, né? Pra criança, aquele episódio do Dr. Jacarandá deve fazer um sucesso, né? Que é do Zé Carioca. Zé Carioca, é. Zé A Carioca. história do Zé Carioca. Exatamente. É. Que possivelmente é inspirado em um alagoano. Zé Carioca, Aí você vai ter que acessar Assistir. lá no Assistir YouTube, e Contando descobrir. Alagoas, e assistir o episódio do Dr. Jacarandá, do Zé Carioca. Exatamente. Doutor Jacarandá, Isso. Já vou marcar Era aqui. o cara que andava pelas ruas do Rio de Janeiro, alagoano, acho que Palmeira dos Índios. se não me Palmeira engano. dos Índios, exatamente. E aí ele andava pelas ruas, né? Era uma pessoa em situação de rua, né? O doutor Jacarandá, e ele se colocava como doutor, né? De porta de cadeia, né? Atendia clientes, né? E Jacarandá por conta da porta, né? Que batia na porta das pessoas. Enfim, era o cara que e andava de terno, do jeito dele, né? Todo, assim, sujo, maltrapilho, mas de terno. Sempre Livros elegante. embaixo do Livros. braço. O guarda-chuva como bengala, por isso que a referência do Zé Carioca quando foi iniciado, né? Sim, Que ele utilizava um guarda-chuva como bengala, sim. o Zé Carioca usava também um terninho com a gravatinha borboleta. Borboleta. Isso. E ele tinha um slogan famoso, né? Dizia que não precisava ser formado Isso. para defender os clientes dele na justiça.
É. Entendeu? Perfeito. Ele era considerado o que a gente chama hoje de rábula, né? Que Rábula Exatamente. Isso mesmo. Há outro episódio que eu sou fascinado, e aí quem teve a ideia, os Jangadeiros Alagoanos. Sim, Jangadeiros Alagoanos. Você conhece essa história, John? Não, só conheço os Jangadeiros Alagoanos. A rua. A rua. A rua. Exatamente. Só que tem uma história de aventura, meu amigo, emocionante por trás desse simples nome de rua, né? É uma Ou história muitas pessoas excepcional. acham também que é ali onde ficam aquelas As jangadas Por jangadas. conta paradas, das né? jangadas ali que ficam Não paradas, tem mas as não é, jangadas né? ali que vão para a Tô piscina me natural? recordando desse. Dos Jangadeiros É conteúdo Alagoanos, eu vou demais, iniciar né, e pra vocês gravar. concluem, Pronto. certo? Foram 3 ou 4? 4. 4 jangadeiros alagoanos decidiram sair de Maceió ao Rio de Janeiro embarcados em uma jangada, daquela de 7 paus ali. Certo. Igual aquelas que ficam ali na Pajuçara. Aí, Certo. por favor, Não continue. é igual aquelas, né? Porque era bem antiga, né? Isso, As de hoje claro. são modernas, né? Modernas, né? Mas aí eles foram nessa aventura, a maior raid feita, né, naquela época, né, de Alagoas para o Rio de Janeiro. Era para durar 2 meses, se não me engano. Eles ficaram 6 meses, né, enfrentando tempestades até chegar, e eles chegaram lá na Guanabara, no Rio, A Bahia, né? Baía de Guanabara, chegaram lá e foram recebidos pelo presidente à época, porque A sede do governo sede do federal. governo- Sim, era sim, lá. sim. né, então foi recebido pelos presidentes, receberam medalhas que se perderam ao tempo. A gente até no episódio fala, né, que não Exatamente. tem algum indício sobre as medalhas que eles receberam, mas e eles voltaram de trem para cá, para Alagoas. E a Bravos jangada guerreiros. ficou no Museu Histórico lá do Rio de Janeiro. E aqui nós temos uma réplica, né? Tem. Salvo engano. Ficou no IFAM, se não me IFAM, engano. né? Tinha uma réplica lá. Se não acessar o Contando Alagoas, não vai ficar Não, Mas sabendo. a história tá toda Olha, lá. Entre essa e outras mais, rapaz, quantos episódios você já tem? Já Quantos- passamos de 200, já Aí. tem mais. De vertical, De- sim. De histórias curtas. Episódios longos a gente deve ter na base de 30 episódios, ou mais um pouquinho. Porque teve a temporada antiga, porque assim, o projeto começou em 2016. Com o Peron. Isso, Fernando Peron e eu. A gente sentou. Na época, estava em alta os canais de YouTube, né? Isso. Castanhari falava sobre história. Também aquele rapaz que faz testes de ciência, se não me engano, que ele faz algumas pesquisas, ele também fazia esse tipo de canal. E aí a gente conversando, ele falou, por que não fazer um canal falando sobre as histórias aqui de Alagoas? A gente estava tendo uma cafeteria, né, discutindo e tal. Aí ele, e o nome para esse canal? Aí quando eu olho do outro lado, tem assim, um escritório de contabilidade. Aí eu olhei assim, contabilidade, eu falei, Contando Alagoas. Aí ele, pô, muito bom o nome, é esse aí, Contando Alagoas, anota Que aí. bacana. Aí a gente anotou e aí começamos a pensar em qual primeiro episódio a gente iria fazer, né? Como é que iríamos construir essa história, e foi sobre a réplica da Estátua da Liberdade que a gente tem aqui em Alagoas, Sim. que não é uma réplica, na verdade, né? Ela é uma estátua uma das miniaturas, né, numa que- escala menor Isso. dos Estados Unidos. Que Exatamente. foi Foram doado feitas pela algumas, França. né? Isso. É porque tem a Fundição Waldosner, que faz essas estátuas, né? Então eles fizeram, mas ela é uma das únicas de bronze que existem aqui no Brasil. No Rio de Janeiro tem uma estátua da mesma fundição, mas ela é de um outro material, não é de bronze, e a nossa é de bronze. E ela está aqui, está lá no MISA, mas ela já passou por vários locais aqui em Maceió. Ela já foi na Praça Centenário, ela já ficou na Praça dos Leões, ela já foi para a Sim. Praça Centenário, Viajada ela ela. já passou por vários E agora tá cantos, no MISA. E agora está lá no MISA, em frente ali ao Mercado 31. Né? Na verdade, não é na frente do MISA, é por trás do MISA, né? Sim. Exato. Que é eu esqueci o nome. A de calçamento ali do Jaraguá, né? Sai Isso. Albuquerque. Sai Albuquerque, exatamente. É isso aí. Tá vendo que o John é cultura? Tá vendo aí? E hoje a rotina do Rafael é puxada, né? Demais. Porque, para quem não sabe, o Rafael faz parte da diretoria de comunicação do Tribunal de Justiça, Sim. inclusive a gente compartilha o mesmo ambiente de trabalho lá, né? Exatamente.
E ele permanece lá de manhã e de tarde, né? Lá no tribunal. Sai do tribunal para Pra fazer TV Gazeta, o programa lá, edição das 5. edição das 5. E quando sai de lá, vai fazer o conteúdo, pelo menos a programação Programação para o final de semana. Contando Alagoas. Alagoas. Todo final de semana vocês gravam. Todo final de semana. Todo final de semana. E a gente já deu uma dica aqui, não foi, John? Já. Já deu. Já pegamos a pauta. Já deu a Próxima dica. pauta. Já Aí vocês vai. vão ter que aguardar, viu? Pra descobrir qual foi. Essa vai vir. Pois é, John. E John, tem uma curiosidade aqui pra contar, certo? Diga. Antes de eu compartilhar esse projeto com você aqui, certo? Sim. Iniciar esse relacionamento aqui entre nós dois, eu compartilhei isso aí com o Rafael, não foi? Rafael? Foi sim. Aí perguntei se ele topava tocar esse programa que ainda não tinha nome, né? Com uma agenda dessa, Eu falei pra ele. como eu é que falei, ele vai Constant, topar? É impossível. Eu vou te falar aqui como é que tá a minha vida hoje. Aí ele, não, eu entendi. Eu falei, se você ouvir, você vai chorar junto comigo, porque tá difícil. Ele chegou em casa super empolgado, né? Foi. Falando sobre isso. Ele falou, olha, eu queria muito. E eu falei, era o nosso sonho, porque a gente queria trazer isso. Eu falei, mas não tem como a gente abraçar, porque a gente grava nos fins de semana. Todo final de semana a gente tá sob chuva e sol, torcendo que não chova, pra gravar. E o espaço está aberto aqui para Não, o sem Contando dúvida. Alagoas jogar o que quiser aqui na tela. Boa. E outra coisa interessante, né? Que ele me incentivou, Rafael me incentivou e eu disse, ele me perguntou assim, por que você não faz só? Sim. Aí eu disse, qual é o know-how que um oficial da Polícia Militar, certo? Que não tem histórico na comunicação, certo? De convidar alguém para participar de um programa. Olha o peso que tem o jornalismo, né? E um jornalista chegar e convidar uma autoridade. Eu acho que esse peso do título do jornalismo, ele fala muito, né? Por si. Agora, graças a Deus eu encontrei esse cara aqui, Olha. ímpar, Parceiro. que é da comunicação. Ele não sabia, mas eu disse, cara, Tô você é o descobrindo cara, agora. você é o cara da comunicação, cara. É. Mas ele tem voz de galã de novela de rádio, não tem? Rapaz, tá vendo aí? Aquela Não, eu voz, falei né? pra ele, eu falei, ô Constant, esse negócio de você, não, porque eu não sei se eu faço só, se eu chamo outra pessoa, queria ver contigo. Eu falei, mas Constant, eu trabalho de manhã aqui no tribunal. É saindo daqui, indo direto pra Gazeta. E final de Aí eu semana. saio da Gazeta às 7 horas da noite. Quando eu vou chegar em casa é 8, né, amor? Por conta do trânsito e tudo mais. Sim. E fim de semana é Contando Alagoas, Contando porque a Alagoas. gente precisa de assim, a gente faz um apanhado das histórias, a gente roteiriza, ela pesquisa, escreve, e aí são 6 histórias que a gente grava numa manhã, num sábado, e 6 no domingo para ter frente para A gente pra escolhe o dia que programar. quer folgar. A gente olha É. o calendário e fala assim, Então vamos folgar ela- que dia? Ela é quem escreve. também. Também. Sim, também. E passa a missão. É. Olha, é sobre isso que a gente Não, vai mas falar. ela vai junto. Não, claro. Pesquisa, ela vai. escreve, E dirige. de vez em quando ela grava também com celular. Né? Ela faz, porque assim, eu uso, são 2 câmeras no Contando, Isso. porque eu faço... Eu vi. Eu faço uma falando Primeira pra- pessoa, né? Faz uma em primeira selfie pessoa, e uma... e a outra pegando a perspectiva até para pegar o ambiente também onde a gente está, para Perfeito. poder contextualizar essa história, né? E a gente Muito pode bacana. deixar de falar do Marquinhos, né? Que é o Sim, Marco o Marco Souza, Souza, né? Que É é isso o... que eu ia dizer, tem um Ai. apoio, né? Tem um apoio. O Marco Souza que faz as imagens, né? E aí, Olha quando aí. ele não consegue, sou eu que assumo ali, do meu jeito. É. E aí, da Muito minha mãe bem. também, né? A que minha ela sogra. ela É, apoia, é. vai botar rebatedor pra luz ficar ok. Pega a Se toalhinha para secar o Se artista. preocupa com a produção do Isso. artista, a água pra gente. Então, a gente, É. às vezes, eu geralmente viro, né? Porque eu também trabalho. E aí, na sexta, eu viro à noite pesquisando, escrevendo, pra no sábado a gente já ir gravar. E aí, de manhã, a gente já vai pra casa dela tomar um café da manhã, porque a gente nem se preocupa mais com isso, porque ela tem todo esse cuidado com É a gente. verdade. E o Marquinhos E é um também. trabalho feito a poucas mãos, mas com muito carinho. com E muita você faz dedicação. isso diariamente. As pesquisas, eu vou deitar, eu já pego um livro, né? E vou começar a ler, eu falo, ó, e aí no bate-papo, igual a gente teve aqui antes de começar, opa, eu já saio com essa, eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp, é cheio de ideias, e aí eu vou Vocês já ouviram esboçando. falar num dicionário chamado Dicionário Alagoanês? Não. Vou conseguir para vocês, Opa. para vocês colocar
Contando Alagoas, como algumas palavras eram Ditas. chamadas, eram ditas nos tempos maravilha. da Eu oligarquia. já vi que eu não Dá vou me até pra preocupar essa curiosidades, semana. né? Também. Mas é muito bacana. Inclusive, o dicionário foi escrito por Nise da Silveira. Olha, que tem maravilha. episódio dela, né? Tem. Viu? Tem, Olha aí. eu já vi. Viu aí? Olha aí. Tô já Já- entrando no Contando Alagoas. Já Boa, não João. vou me Vem pra preocupar cá. a semana inteira com pautas. Auxiliar de produção. Ótimo. Inclusive, Samila, você que diz que gosta muito dessa parte do conteúdo escrito, né? Eu vou até revelar aqui, John. John Tudo hoje Segredos, tá né? maquinando aqui umas ideias de escrever o roteiro ou de um filme ou de um De um filme. documentário, De um filme. De um É filme. E que conta... Já tá tudo aqui na cabeça. Uhum. É com coisa de... A história vai se basear com... É um fato que aconteceu em Alagoas, Uhum. mas tudo vai ser modificado, né? Por causa... Pra não... Sim, pra nem não ter ser... problema. Não vincular, Isso, né? não vincular. a E ninguém. nem vai ser, assim, fidedigno, porque também, se for fidedigno, os fatos, eles vão... É ficção, Mas em né? breve, com fé em Deus, Alagoas vai ganhar aí um filme. Olha aí, que maravilha. Muito Bom. bom. Pois é, pelo menos Não o sou eu o roteiro- ator, viu? É. Sim. Sou o autor. Boa. Pois é. Mas um grande elenco vem aí, né? Vem e eu quero fazer com alagoanos. Com gente Sim. local. Pessoa né? Muito local, escolher uma cidade bacana e gravar, porque não pode ser na cidade, né? Exatamente. Tem que ser tudo, mudar nome, mudar tudo. Sim. O que eu percebo é o seguinte, que o Contando Alagoas, ele tem uma dinâmica e uma didática muito interessante num momento em que a gente percebe que a cultura da leitura se diminui Uhum. cada vez mais. A gente teve aqui o Lula Vilar, né, que é um cara mestre assim da literatura, principalmente da literatura russa, Uhum. né? E a gente bateu um papo aqui muito bacana. Meu nome é Fyodor Dostoiévski. Ele é fã do Fyodor Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski. Dostoiévski, né? Estudei 6 meses para poder falar isso. Então, assim, a gente percebe um declínio, né? Na cultura, no costume de ler. Sim. E o Contando Alagoas, ele desperta isso. Você, pelo menos a experiência que eu tenho, você vê o episódio e começa a procurar mais informações sobre aquele fato. E é um verdadeiro conteúdo que existe, né? Exatamente. Porque dali, como ela havia falado, né? Vocês falaram, dali a pessoa vai ler, aquilo vai despertar uma curiosidade e a pessoa vai sair em busca de É pesquisas, verdade. se aprofundar em vários assuntos. Porque eu mesmo já vi ali uns 3 que eu já quero ler e vou maratonar, dar né? mais pauta para vocês. Maratonar, né? Maratonar. A gente vê muito comentário de pessoas Era isso que eu ia perguntar. falando assim, isso falta ser dito nas escolas. Isso. Né? As crianças alagoanas precisam ter esse conteúdo. Nós Isso. estivemos na Bienal do Livro, né? E aí Foi. foi uma experiência muito legal. A gente foi com a camisa do Contando Alagoas e a gente tem o professor Osés que ajuda a gente. E olha, tem esse livro, tem essa pesquisa. A gente tem várias pessoas que apoiam, porque também gostam muito do projeto. E aí nós fomos para a Bienal do Livro. Ele levou a gente para o stand da UFAL. Que tinha alguns professores lá. E aí Lançando a gente livro, tava né? lançando o livro, a gente com a camisa. E a gente começou a ser abordado pelas pessoas. Ele, né? Porque ele aparece, né? É o rosto conhecido. O protagonista. Olha, eu assisto o teu episódio, professores, e assim, na hora a gente ficou muito honrado, né? Porque são professores doutores, mestres da universidade, e aí você fala... Teve um professor até que me chamou a atenção o que ele falou, ele disse, olha... A gente, na universidade, às vezes a gente peca, porque a gente estuda e aí a sua linguagem acaba ficando muito rebuscada, Isso. muito trabalhada, e aí você, às vezes, perde essa sensibilidade de comunicar. E ele falou, e aí vocês conseguem encontrar esse meio de campo, como transformar essa história numa coisa legal de se ouvir. De fácil Fácil. entendimento. De fácil entendimento. Então, foi muito legal. A gente nem conseguiu A gente andar não pela conseguiu Bienal. andar A gente na ficou no Bienal. stand e não saiu mais. Parou e as pessoas parando, falando e tal. Mas é e o muito professor bacana. entregando o livro, falando, ó, pesquisa aqui, eu tenho uma pesquisa legal para vocês transformarem em vídeos. Isso demonstra o poder da comunicação nos dias de hoje nas redes sociais. Sim. Sabe, Perfeito. John? Porque Perfeito.
quando é que você imaginaria que um professor doutor iria lhe abordar com a obra dele nas mãos e dizendo assim, olha, eu quero que você dê uma olhada disso, quase que pedindo uma aprovação, né? Para que a história dele fosse contada. Mas isso é bastante interessante porque eu acredito que o grande desafio do professor é fazer com que os alunos aprendam. Sim. Sem dúvida. E a maneira de que vocês disponibilizam, vamos dizer assim, o conteúdo, vocês estão ensinando da forma fácil. Então, a eficácia, né? Aquilo absorve. Porque de todos, eu não vou falar todos, né? Mas muitas postagens do Conto da Alagoas me levaram a querer saber mais. Sim. E ali também, ao mesmo tempo, rapidinho, me contentou, né? Tem essa coisa muito bacana. Porque o que é que funciona hoje, né? Uma conversa que a gente teve aqui com o Lula, né? Lula A Vilar. gente falou sem querer criticar os nobres, valentes professores, né? Mas ele disse, né, que num país onde você tem 4 aulas de matemática, 4 de física, 4 de biologia e 1 de literatura. E uma de literatura. Como é que você, né, quer Demonstra a importância que o Isso. país dá para a literatura. a literatura? E Né? a maneira que Colocando vocês ela fazem de forma inferior. facilita, né? Tipo assim, é bom, quero mais, mais. Isso é muito bacana, até pra mim, que sou TDAH, que não leio. Teve um comentário de um seguidor, né? Que ele falou que tá estudando para concurso, né? E aí os vídeos nossos do conteúdo de Alagoas está ajudando para o concurso. Eu nem imaginei que, né, isso pudesse É acontecer. a maneira fácil de ensinar. Sem dúvida. Exatamente. Eu fiz o concurso para oficial da Polícia Militar e uma das disciplinas é História de Alagoas. de Alagoas. Então, assim, imagine. Teve um episódio que é o mais acessado lá no nosso YouTube, que foi na época do Perón, que eu fiz com ele, que foi Alagoas, 200 como tudo começou, os 200 anos na época, né? Alagoas estava completando 200 anos. Sim. E aí a gente fez esse episódio especial, que era o mais longo dos vídeos que a gente tinha lançado. E aí a gente foi a Penedo e veio fazendo o trajeto voltando até Marechal Deodoro, quando aconteceu a emancipação no dia 16 de setembro. Né? E aí Alagoas realmente se torna um estado independente. Né? Então a gente fala desde a época do achado de dinossauros que a gente tem lá em Maravilha, né? Sim. Tem um parque, né, arqueológico lá, né, impressionante. com preguiças gigantes, né, que foram encontradas. Né? Então a gente faz desde essa época, passando também pela época dos holandeses, né, que estiveram também em solos alagoanos, né? E a gente faz todo um trabalho e falando como realmente Alagoas decidiu romper, né, Alagoas ao sul, né, romper com Pernambuco. Sim. E aí a gente trouxe, muitas pessoas utilizaram esse vídeo. Eu acho que ele já está com mais de quase 300 mil acessos lá no YouTube. E aí nos comentários tem assim, estou estudando para o concurso da PM pelo vídeo. Muito obrigado, o pessoal agradecendo. E é algo que... isso que eu acabei de falar sobre o concurso, foi exatamente isso, John, que me despertou essa curiosidade. Que, por exemplo, eu tive aula no cursinho e ele falava justamente isso. Por conta de que aconteceu a emancipação. Aí muita gente acha o seguinte... Alagoas, a região de Alagoas era a região mais próspera, né, da capitania hereditária de Pernambuco. Sim. Né? Rio São Francisco, ali, né? Exatamente. Sim. Aí o que acontece? Como a população do norte, hoje, Pernambuco, não aderiu ao Império na expulsão dos holandeses, e Alagoas aderiu, né? Aí isso foi uma forma de punir Pernambuco, né? Retirou a região mais próspera e deu independência a Alagoas. E isso tudo tá lá, contado, né? Exatamente. Então Inverso e prosa. Qual é o episódio favorito? Trabalho mais gratificante, é isso? Vamos lá. Que vocês eu tenho disseram. meu, não sei se é o dele. Disseram assim, rapaz, que bom que a Mas gente então vai falar agora eu sobre quero isso. saber o dele e o dela. Vamos lá. O meu foi falando sobre a radiodifusora, que é a pioneira no estado. A gente foi até na época do Perón também. A gente esteve lá. Eu tive acesso ao primeiro microfone utilizado na rádio. Está lá. É um
é uma coisa linda. Aqueles microfones bonitos de antigamente, sabe? RCA, aqueles RCA bem Sim. grandão, bicho. E aí a gente esteve lá gravando nas dependências, a gente teve autorização do IZP, né, para poder gravar o episódio dentro lá da difusora, para ver os arquivos, ter acesso a toda a instalação da rádio à época. Então, como eu comecei em rádio, Aquilo ali foi apaixonante, né? eu olhei assim e fiquei admirado, sabe? Com a história da difusora, né? E como ela foi construída, né? Foi utilizado até na época verbas, né, do Jogo do Bicho. Começou com a contravenção, mas depois ela foi, né, estatizada, né? Depois ela foi regulamentada, e, enfim. Mas é uma história muito bonita, né? E a Odete Pacheco também, que na época eu estava na TV Pajuçara, e a gente gravou também nas instalações da TV a história da pioneira no Rádio Alagoano, a mulher pioneira, né, negra. Sim. E aí ela... Gigante. Era Muito uma história bacana. muito bonita. E a senhora? O meu, eu gosto muito da última execução que Sim, nós fizemos sim. no Pilar. No Pilar, pena de morte, a última pena de morte aplicada no Brasil. O livro, né, da Hilda, né, que Isso. nós A Hilda Monte, Da né, Hilda que faz parte lá também do Tribunal de Justiça do Museu, né, do Sim. CCM. E aí ela lançou o livro, né, sobre as crônicas do Judiciário Alagoano. E aí, na pesquisa dela, ela acha um arquivo, um processo à época, que mostra que tinha mais uma pessoa que participou desse levante, né, que aconteceu lá, né, na cidade do Pilar. E aí, nesse processo, ela consegue fazer essa... Né, ela conta... É uma crônica, né, que ela escreve no livro, e a gente, com a autorização dela, a gente conseguiu transformar essa história para o Contando Alagoas. Eu pra ir gosto- na cidade, né, para gravar. Eu gosto porque a história é muito bonita, assim, né? Tem a questão do sofrimento, mas a forma como ela escreveu a crônica é muito bonita. E eu lembro que quando eu decidi, eu falei, não, nós vamos gravar. Mas aí eu comecei a ler e aí me deu um nó na garganta de chorar. Eu fechei o livro e falei, não vou. Quando estiver mais próximo da gravação, eu escrevo o roteiro. E aí eu lembro que a gente já tinha marcado para um domingo a gravação no Pilar. E aí eu falei, cara, não tem jeito, tem que ler no sábado. E aí eu comecei já continuei a ler a página que eu parei, porque eu queria chorar. Eu sou muito besta pra chorar pra tudo, né? E aí era ele editando um outro episódio em casa e eu aqui, com o computador, chorando, escrevendo o roteiro do que a gente ia gravar no outro dia. E a gente passou o dia inteiro, assim, começou Lá a gravação na Pilar, cidade. foi. A gente começou cedo, Terminamos terminamos quase 4 horas da tarde. porque sem para ir almoçar. a localização do sítio, no dia estava nublado e estava com muita lama. Foi. Minha mãe ainda caiu na Foi. lama, a gente caiu o equipamento, porque tem esses perrengues, né, Tem. na gravação, que sem ninguém dúvida. vê, né? Só vai o As pronto. externas. Mas tem Quebrou o muita. microfone. Quebrou o TP. Nossa. Foi um caos, mas assim, quando a gente olhou o trabalho que saiu, falou, era do jeito que a gente tava pensando. E dessa nova temporada é um dos episódios também que teve mais Mais repercussão. Né? Sim. Acho que passou dos 100 mil Sim. de visualização lá no YouTube. Eu acredito que pouca gente sabe disso, né? Ô, Bacana. Rafa, Samara, também, me diga uma coisa. Você outro dia me confidenciou que todos os custos das gravações eram vocês mesmo que bancavam, igual a gente, né? Mesma coisa. Mas hoje em dia já consegue ter um recurso assim, pelo menos para cobrir os custos hoje o programa, eu digo o projeto do Contando Alagoas, ele hoje se paga ou a gente tem, porque a gente está tendo a mesma dificuldade, muita dificuldade com relação à questão do patrocínio. Na verdade, a gente continua ainda bancando o Contando Alagoas para manter os episódios no ar. Então, tudo que é relacionado ao Contando Alagoas sai do meu bolso e do bolso dela, enfim, do nosso bolso, né? Até porque a gente não tem como ir atrás de parceiros, Sim. a gente não tem tempo de buscar, sabe? A gente até tentou também, né, pelo município, pela FEMAC, mas tem que construir projeto, é uma burocracia grande, sabe? E aí a gente não tem tempo, porque o tempo que a gente tem é para construir as histórias, para gravar,
para colocar no ar, sabe? Entendo bem como é isso. A gente consegue algumas publicidades, né? As pessoas Sim. contactam a gente para fazer publicidade. Eu quero contar a história disso, quero publicizar, mas quero com roteiro para não perder o objetivo Pra não ali ser um do comercial, canal, né? né? E a gente tem pessoas que apoiam, né? Como o Rei dos Livros, né? Porque Sim. eu queria muito contar a história dos sebos, né? A gente tem uma rua ali só dedicada para sebos. E aí eu Sim. queria... Que vai ser o alfarra- reinaugurada agora, né? Isso, Fizeram a exato. revitalização ali. Exato, fizeram aquelas barras. E foi muito legal aquelas- a parceria com ele, né, da livraria, porque a gente estava gravando, contando a visita do imperador na ladeira ali da catedral, e ele abordou, ele falou, olha, eu sou fã. Rafa estava até gravando na hora com o Marquinhos e eu conversei com E ele. eu Ele de falou, longe aqui gravando e olhando assim, quem é esse cara? e que ele tá falou, não, é falando? comigo. Será Ele que tem algum problema? É. No centro da cidade, né? Num domingo. Domingo, domingo. E aí ele É. atravessou a rua e falou, olha, eu sou fã do trabalho de vocês, tá aqui meu cartão. E aí eu guardo tudo, né? Porque eu fico sem naquilo, dúvida, isso aqui vai sair uma história. E aí... Falei, não, vamos contar. Ele abriu as portas da livraria dele, recebeu a gente e um belo dia ele liga, né, pra Rafa e falou assim, olha, me dá o endereço que eu tô mandando uns livros aí pra você. Eu E falei, eu vou que aí tem me buscar. salvado, assim, porque eu É. devorei os livros dele, Eu tem falei, eu vou aí sacos lá. buscar. Eu fui lá, Bacana. busquei os livros Eu lá com ele. passo ali na porta e fico paquerando pra parar e perguntar se ele tem um livro. Um livro específico. Que é... O título do livro é Por Amor ao Nosso Pai. Que foi um livro escrito pelo próprio Cabo Henrique. Né? Naquela briga entre os Almenas, os Sim, Calheiros, sim, né? isso. Tudo mais. Então, existe hoje uma edição, Cabo Henrique, que foi escrita por um sargento da Polícia Militar, que é historiador, tudo mais. Mas esse Eu livro... acho que ele vende ali na frente da Praça Montepio, né? Naquela banquinha, tem uma banquinha. Eu vi alguma coisa relacionada a essa história. Pois é, o sargento. Eu acho que exatamente. o livro dele tá... Eu vou até passar lá Mas pra você quer falar com esse ele. específico, Esse né? específico foi escrito pelo próprio Cabo Henrique. Né? Então, assim, nada melhor do que a história contada por quem viveu, né? Sim. Então, assim, e eu vi uma vez no Google que a livraria lá tinha, quando você bota para pesquisar, tem um anúncio com a capa. Provavelmente ele tenha. E eu toda vez que passo ali, fico paquerando para parar para ver se... Como é o nome do título? Por Amor ao Nosso Pai. Vou desenrolar. Esse eu já não... Pois Vou é. desenrolar. E eu pergunto isso sobre os custos, porque Alagoas, ela tem uma riqueza de histórias, né? Por exemplo, eu imagino o custo para vocês se deslocarem, por exemplo, a Delmiro Gouveia. Sim. Mas a história de Delmiro Gouveia, a primeira usina hidrelétrica do Brasil, é uma história que vale a pena ser contada e deve ter muita coisa ali para... A fábrica da pedra. Sim. tudo, né, Exato. criação. Né? Hoje vocês não fizeram nada ali naquela região ainda. Por enquanto, como a gente tem o orçamento limitado, Sim. a gente tá fazendo mais Maceió. Né? A gente até traz algumas histórias, né, de outros municípios, mas... Enfim, Circunvizinhos. A gente grava, aí fez Marechal, eu fiz Milagres, né, a Gruta dos Milagres. Quando eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lá em paralelo, eu falei, vou gravar o episódio, a gente, né, pesquisou sobre a história. E aí eu consegui outras histórias lá também que a gente vai ter que voltar lá para poder gravar. Nós tentamos contato com algumas prefeituras, às vezes passa, né, o nome do assessor, a gente tenta contato, mas nunca tem resposta. Eu tenho Assim, essa muito dificuldade difícil, também. assim, a gente Isso. nunca obteve respostas, assim. A gente Porque- passa o número, fala com o assessor, a gente fala, mas Porque assim, assunto tem, né? não tem resposta. Você vê, União dos Palmares. Né? Você tem uma riqueza de histórias, né? Até, se eu não me engano, é Fernando Pessoa, né? Que é natural de União. Eu acho que é Fernando Pessoa, meu Fernando Deus. Pessoa, não. Não, eu tô confundindo. É zumbi, rapaz. Não, mas a própria Dandara. história, Tem muita história, né? a própria história, né, do Quilombo dos Palmares Sim. é riquíssima, né? Graciliano Ramos é de onde? É de Palmeira dos Índios, na verdade Quebrangulo, né? E do Passo do Camaragibe, quem é? Passo Camaragibe é o Aurélio Buarque de É, isso mesmo. Tá Tem bom, episódio tá dele afiado. também lá no contando na época, né, nos primeiros episódios. Ilustres. Mas assim, tem muita gente que ajuda, né? Tirando essa parte financeira, né, do projeto, quem mais ajuda realmente são as pessoas com as histórias. A gente conheceu no ano passado o professor Edson Bezerra, Sim. né, que ele faleceu,
né? E ele... Edson Moreira. Moreira. Perdão, Edson Moreira. E aí a gente conheceu ele abriu as portas do Quilombo Real lá para a gente poder entender e conhecer da história. Ele era ativista, né, sobre essa relação do afro, né, aqui em Alagoas, Sim. principalmente. Sim. E foi ele que incentivou a colocar estátuas aqui. Pronto, aquela estátua de zumbi no centro foi idealização dele. A de Gangazumba também, que fica lá na Cruz das Almas. Sim. E aí a gente conheceu a família dele, né? Enfim, a gente conheceu ele também pessoalmente. Sim. Tivemos esse prazer também de conhecê-lo. E ele tem uma história muito rica. E assim, ele colaborou muito com histórias para a gente poder trazer essa vertente, né? Do negro aqui em Alagoas. Muito bom. Só corrigindo, viu, John? Pessoal, só corrigindo. O poeta é Jorge de Jorge Lima. Lima. Jorge Lima. Jorge de Lima, que é natural Jorge Lima de União. União dos Palmares, que inclusive tem um poema sobre o próprio a Serra da Barriga, né? Sim. Aí, Mundaúti lambeu, né? Ele é Nós muito fizemos bonito, um né? acendedor, Bacana. né? A Com gente ele. fez do acendedor de lampiões. Lampiões. Que Acendedor E de aí lampiões. contamos essa história da função de acender lampiões. É, Exato. que Que, não existe inclusive, mais, né? tinha Faz tempo, até né? no Jaraguá, né? A gente gravou lá. Pois é. Olha que bacana. E me diga uma coisa, muita dificuldade assim, não há nenhuma porta aberta do governo do estado, por exemplo, para incentivo, porque o conteúdo de vocês pode se dizer que é totalmente cultural, né, John? Totalmente. A gente lançou agora, tem pouco tempo, o site contandoalagoas.com.br, onde lá a gente pega as histórias, lá tem também hospedado os vídeos, as pessoas têm acesso aos vídeos, lá tem também uma loja virtual, onde a gente vende as camisas, as canequinhas, Aqui. né? Também a bolsa ecobag, a gente produz também a nossa sogra, a minha sogra, a mãe dela, ela que faz o bordado da bolsa da ecobag. Com temas de Alagoas, temas né? de Alagoas, Farol, sereia. E aí a gente tem essa lojinha para vender também, que é uma forma de incentivar também para que a gente continue contando as histórias. E lá a gente pega também as histórias e transformamos em texto e fotos. Porque muita coisa dos vídeos acaba não entrando, né, das informações, até porque o vídeo tem um limite de tempo, sim. né? Sem dúvida. E aí, Sam, ela consegue, né, contar mais as histórias, né, nesse blog, dentro do site contandoalagoas.com.br. E é através dele que a gente está esperando um tempo limite, porque assim, para ter um incentivo do governo, precisa ter uns parâmetros, né, de tempo de lançamento de site, tem que estar associado ao Google Meets para poder mandar dados, analytics, essas coisas, sabe? Certo. E aí, como a gente lançou recente, breve a gente vai tentar buscar o incentivo do governo através do Contando Alagoas, o site, né, para poder ver se a gente consegue viabilizar para viajar, né, para poder ter essa estrutura, né, de ir para outros municípios aqui de Alagoas, né? Vai dar certo não, já deu. Amém. Amém. Já deu, é verdade. Agora, Rafa e Samela, vocês são profissionais da área de jornalismo. Como é que vocês veem hoje o jornalismo tradicional, vamos dizer assim? Porque o papel já morreu. A gente busca informação numa tela, né, do computador. Sim. Né? Mas o jornalismo tradicional, né, John, da televisão, aquele telejornalismo, como é que vocês veem hoje em dia? É enviesado? É uma tendência a também ir diminuindo, já que as plataformas digitais cumprem muito bem esse papel? Como é que você vê? Basicamente, o que você quer saber é se o jornalista tem que ir para a internet também, para sobreviver. Também, né? pra Também. ficar- Exatamente. Além do que ele cumpre tradicionalmente, se o futuro é realmente a tela do computador, a tela do celular, a tela... Eu Diga aí, acho que doutora. a tela do computador também, mas o jornalismo ele não vai morrer, a televisão não vai morrer, assim como o rádio, na época que criaram a televisão, falaram que o rádio vai acabar, vai morrer, não morreu. É. Né? O rádio está aí. A forma é que vai ter que se adaptar. reformular, se adaptar. Né? Aqui ainda no Nordeste há muita... É porque assim, o rádio ele precisa voltar mais à programação jornalística. Rádio jornalismo, eu acho que funciona bem. Né? Sim. Programas musicais, você já tem o Spotify, você tem as plataformas,
onde você vai Que, selecionar a inclusive, playlist, vai ouvir no carro, o vai que ouvir quer. o que quer. Né? Então, programação musical, eu acho que é uma tendência que vai mudar aos poucos, né? Lógico, tudo é gradativo, Porque né? tem essa tendência geracional, né? Então, vai acompanhando. Quem gosta muito de rádio, vai continuar Vai. escutando rádio, tem aquele Sim. saudosismo, né? Sim. Então, precisa se manter, vai se manter. Não sei no futuro como é que é, mas assim, sempre tá em discussão, mas nunca sumiu esses meios, né? Eles estão aí. E falando um pouco sobre o rádio, por exemplo, eu passei uma boa temporada, pelo menos 4 anos da minha vida, longe de casa, né? Então, assim, Pará, Santa Catarina, Rio de Janeiro, tudo mais, trabalhando pelo Ministério da Justiça, né? À disposição da Força Nacional. E, às vezes, João, eu queria escutar notícias aqui de Alagoas, eu selecionava a rádio no celular. Sim, Então, o rádio se reinventou, né? Sim. Mas se manteve, com certeza. né? Eu acho que é a mesma coisa, assim, o telejornal, né? Acredito que os formatos irão mudar, né? Essa parte mais... a gente já viu... Mais já, interativo, né? a gente já viu que com o tempo, aquele jornalismo de bancada, aquela coisa mais formal, ela foi sendo desconstruída, né? E Pra uma coisa mais o Siqueira é popular. muito responsável por isso, viu? É, Siqueira. exatamente. Uma coisa mais falada, né? Mais popular, né? Você se levanta, você anda, né? Enfim, a forma de levar a informação é que vai mudar, acredito eu, né? Abre o jornalismo dentro de um caixão. Tem que chamar a atenção de alguma forma, né? Pois é, gente. Antigamente, jornalista apresentava telejornal sentadinho, né? Agora Exatamente. em pé. Bancada mesmo, né? Rapaz, olha, eu fico assim, de tempos em tempos, voltando o YouTube lá para rever os episódios. Eu me lembro aquele bairro de Bebedouro. É uma pena, tá do jeito que tá, porque aquilo verdade. é riquíssimo ali em histórias, né? Foi um dos bairros mais ricos, né? De Maceió, né? Bom Conselho vocês já fizeram, né? Lá, alguma coisa? Não, ainda não. A escola que você fala? Sim, o colégio Bom Conselho. Bom Conselho a gente fez? E no Bebedouro, ali, Bebedouro, perto das Casas Germinadas. Das casas germinadas. Acho Sim. que falou Foi. alguma coisa de um casamento que houve lá. Foi da Casa Foi da Casa Germinadas. Germinadas, isso. A Das gente não Casas falou da escola, a gente não Germinadas. falou do Colégio Bom Conselho, a gente não As falou. filhas casaram, não foi? No mesmo Depois, dia. Agora é uma trágico, ficou né? viúva. Uma ficou viúva no dia do No casamento. casamento. Foi. No dia, No dia. nossa. Ó, o John, ele eu acho que assistiu praticamente, maratonou. viu? Olha Não, aí. eu assisto, eu acompanho, mas eu fiquei sem entender. Uma ficou viúva e foi embora, e a outra foi embora. Ela não Voltou quis pra ficar, morar, não quis voltou a ficar. morar com os pais. Voltou, voltou a morar com os pais, Isso. lembrei, TDAH. Pois é. É muito rico esse projeto de vocês, Obrigado. certo? Perfeito. Eu sou totalmente viciado, assim. Eu sempre estou acompanhando para ver se tem coisa nova, principalmente nos vídeos longos mesmo, lá no YouTube. Mas vamos deixar aqui registrado para o espectador da gente todos os seus canais. Hoje, diz aí qual é o @ no Instagram, como é que ele acessa no YouTube, no Facebook também, como é? Muito bem. Então vamos lá. No YouTube é só colocar Contando Alagoas, que o canal, o nome Já é direcionado. / Contando Alagoas, você já encontra o nosso canal. E lá tem os vídeos longos e também tem os vídeos na vertical, que são os shorts, né? Isso. Então a gente publica não só no Instagram, mas lá no YouTube também. Todo o acervo do Contando Alagoas está lá no YouTube. No Instagram, Contando Alagoas. É o perfil verificado, Perfeito. né? Toda terça Toda terça e quinta a tem gente episódio lança novo. episódio, né, lá no Instagram e no YouTube também. Né? Então, e quinta-feira agora vai ser essa história dos vasos portugueses, né? O spoiler Vocês vão aí. Vocês vão A acompanhar. continuação da história dos gansos lá É. com os vasos. Como nós estamos gravando e esse episódio vai ao ar, eu acredito Na que quarta-feira. na quarta-feira, Então dia... já vai Então estar já no vai ar. estar no É. quarta-feira, dia 6 de maio. Uhum. É hoje. Tudo bem. É hoje. Então passou, viu, gente? Você assiste É, os assistam. gansos e tem agora também. Já a gente tá no lançou, ar, já né? Tá Tá no no ar. ar. Tá no ar. É isso aí. Gente, eu quero agradecer muito. John, fica à vontade aí, falar alguma coisa. Queria agradecer a presença deles dois e parabenizar, né, por esse trabalho, porque
isso não é um trabalho só de criação de conteúdo, isso é um trabalho de ensinar, né? Didático, né? Didático, é isso mesmo. Educacional. E a forma de que eles passam facilita para qualquer nível de escolaridade, de idade, e isso é muito bacana. E Alagoas precisa mais de pessoas assim, né? Maceió, Alagoas e todas as cidades daqui do nosso estado. Queria agradecer a presença de vocês, que são muito simpáticos e competentíssimos, né? Obrigado, João. Obrigada. Dizer que o bate-papo foi bacana. E você agora agradeça nossos patrocinadores, que você disse que não tem. Nós temos aqui a parceria com a Ferrete Panificação, certo? Que foi a primeira pessoa que simplesmente acreditou na gente, né? Eu vou fazer uma indicação também, já que vocês produzem aqui o material de vocês, Sim. que nós somos presenteados, agraciados, Isso né? mesmo, João? o meu aqui já estou usando. O Steve Félix, na Imagine Creative, também desenvolve toda essa linha de brindes, Maravilha. certo? Bom, E aí o que acontece? Hoje temos também a Fixa Design, que o John, Isso. ele é criador, né, de marcas, né, Criação e logomarcas. posicionamento de marcas. Muito bom. Exatamente. Design. E eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, que independente, nós estamos num período pré-eleitoral, certo? E que independente de quem saia vitorioso nas próximas eleições, que passe a observar mais esses conteúdos, que facilite o acesso da gente, certo? Claro que é preciso ter um critério e uma análise, mas que o incentivo possa chegar, certo, a quem está iniciando, porque é difícil. É difícil, eu digo isso, porque eu e o João, a gente tem conversado muito sobre isso, mas a gente persiste, Sim. sim. né? E eu quero dizer a vocês que o Fixa com a gente e o Contando Alagoas hoje pode se declarar parceiros, certo? Bom. Sempre que quiser voltar, trazer uma história nova aqui, fique à vontade, as portas estão abertas, A gente que certo? agradece demais pelo convite, né, por estarmos aqui, né, para falar um pouco do Contando Alagoas, né, que tem o nosso site novo agora, o contandoalagoas.com.br, também o YouTube e o Instagram, né, e eu acho que é a nossa missão de vida, né, amor? Documentar as histórias de Alagoas, trazer tudo o que acontece e aconteceu em Alagoas para que todos possam ter acesso. Que bacana. Nunca parem. Pois Não. é. Tem um seguidor que sempre fala isso lá, nunca parem. pare nunca. Não Não parem parem nunca, nunca. ele é nosso combustível. Mas É sempre o A comentário que ele internet deixa. está cheia de tanta coisa que não... Tanto vazio, né? Que Quando a vem gente uma coisa precisa assim, de com coisa... conteúdo e fácil. Exatamente. Aí é uma delícia. E que nos prende, né? As histórias, vocês tornam as histórias de forma curiosa, que permite que a gente fique atento para saber o enredo daquela A história. gente ali. faz para fixar, então fixa com a gente. Fixa com a também. gente. Já está firmada Fixar essa o conteúdo. parceria. Isso aí. Lembrando que a gente tá no Instagram, né? @fixa com a gente. No YouTube lá vocês vão colocar Fixa com a gente e se inscrever e ativar os sininhos lá das notificações. Diariamente a gente faz postagem, certo? Tanto no Instagram quanto lá nos vídeos curtos, os shorts e alguns cortes, Sim. né, dos nossos convidados, né? E toda quarta-feira, às 3h da tarde, o episódio completo vai estar no ar. Ok? E rapidinho, Constância, Pois só não, para fica à poder vontade, aproveitar fica. também, né? Estou no ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, lá na TV Gazeta, às 5h da tarde, no Edição das 5. Então, jornalismo com verdade, falando a linguagem do povo, trazendo todos os assuntos aqui de Alagoas e também do Brasil, porque a gente tem um quadro lá que é o Giro Nacional. A gente fala Sim. também de assuntos do Brasil. Então, você que está acompanhando e quiser também acompanhar esse jornalismo lá na TV Gazeta, às 5h da tarde. Olha, Perfeito. e valorize o que é da terra, viu? Sim. Porque a programação, certo, não deixa nada a desejar hoje da TV Alagoas. Ela tem... TV Gazeta. TV Alagoas, eu lembrei da história das origens, né?
Mas a TV Gazeta hoje tem uma programação que não deixa nada a desejar. Sim. Inclusive, a edição das 5 é uma delas, que a gente se mantém sempre bem informado. E mandando sempre um abraço para os guardas Com judiciários. certeza. Aí tem lá o Sargento Espiga, né? Tem o Wagner da guarda Da brigada. De brigada de incêndio, né? Isso aí. O pessoal lá acompanha, rapaz. Eu passo lá, rapaz, manda um abraço pra mim, eu tô assistindo o Bigode. O bigode é da água lá. Exatamente, o povo lá gosta demais. Demais, mas você é uma simpatia. E obrigado. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho e pelo conteúdo que você passa aí pro Rafael divulgar pra gente através do Contando Alagoas. Obrigada, e obrigada pela oportunidade, né, de vir aqui divulgar o trabalho. É a primeira vez que a gente tá num podcast olha pra divulgar o Contando pioneiros, Alagoas. né? Tá vendo? Mais A gente uma sabe que é vez. bom, a gente sabe que é bom. Então, muito obrigada, né? Porque qualquer oportunidade de a gente tá Divulgando, disseminando, né, o conteúdo. Então, a gente tá muito feliz de estar aqui, ter recebido esse convite. A gente veio com muito carinho e queremos voltar mais vezes, né? Vamos sim. Essa parceria vai fixar. Vai. Pessoal, muito obrigado, certo? Um grande abraço e até mais. Tchau.